E eu vou ler aqui só um versículo, e você deixa a sua Bíblia aberta aí, tá bom? 2 Samuel, capítulo 18, no versículo 33, fala assim: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em teu lugar? Quem me dera ter morrido em teu lugar? Está escrito isso na sua Bíblia? Está certinho aí? Meus irmãos, hoje nós estamos celebrando aqui o Dia dos Pais. Sei que é uma semana depois. Na semana passada estávamos celebrando os 29 anos da nossa Igreja Mãe. Foi um culto muito abençoado. E hoje nós estamos aqui para celebrar o Dia dos Pais. E o Dia dos Pais, ele nasceu com um gesto de gratidão e reconhecimento. Eu não sei se você sabe, mas o primeiro Dia dos Pais foi celebrado nos Estados Unidos no ano de 1910, quando uma menina, uma jovem, chamada Sonora Dad, ela quis homenagear o seu pai, que depois de ficar viúvo, criou sozinho 6 filhos. Só ele, só o pai. E a iniciativa dessa menina, ela se espalhou pelo mundo todo, e com o tempo, cada país foi instituindo um dia do ano para celebrar o Dia dos Pais e a importância, valorizar a importância e a presença do papel do pai na formação dos seus filhos. E eu quero falar sobre isso nessa manhã. Mas eu quero falar especialmente aos pais. E no final eu quero falar aos filhos, todos nós somos filhos. Eu sei que chega nessa época, nós vamos encontrar pelas igrejas e pelos lugares, muitas mães que criaram seus filhos sozinhos, e que deram do seu esforço, e que foram bênção do Senhor usadas na vida dos seus filhos, que criaram seus filhos com dignidade, com alegria e com esforço. Mas eu preciso dizer para os irmãos que essas mães não se tornaram pais. Elas se tornaram, sim, mães resilientes, mães dedicadas, corajosas, verdadeiras heroínas na criação dos seus filhos. Mas elas continuavam sendo mães. Elas não passaram a ser pais. Esses dias eu vi alguém comemorando o Dia das Pães, que era uma mistura de pai com mãe. Eu nunca vi disso. O povo é criativo, né? Esse povo é criativo. O Dia das Pães, não existe pães. Existe pai e existe mãe. Eu quero falar sobre isso. Para muitos, essa data de hoje, vou falar assim, ela é marcada por presença, é marcada por exemplos, por celebrações em família, mas o Dia dos Pais, ele também é, no meu entendimento, principalmente um dia de reflexão. E eu quero com muita humildade falar aos irmãos dessa manhã, falo porque sou pai, falo porque entendo o que você passa como pai, mas esse dia, mais do que festejar, é tempo de pensar sobre a influência de um pai, a influência que um pai exerce no coração dos seus filhos, e sobre a oportunidade de deixar marcas profundas no coração de pessoas que lá no futuro poderão replicar aquilo que aprenderam dentro da sua casa. Nós temos aqui conosco pais que já têm filhos bem grandes. Nós temos um pai lá atrás que tem um filho bem pequenininho. Que idade tem? 7 meses. Olha que coisa linda. Os meus filhos já tiveram 7 meses também. Coisa boa. Mas ser pai é muito mais do que qualquer coisa, é estar presente. Ser pai é transmitir valores, ser exemplo de caráter, de construir uma história que vai continuar ecoando mesmo depois da nossa partida. Isso é ser pai, o pai que se preocupa, o pai que gasta tempo, o pai que está disposto a investir o seu tempo na criação dos seus filhos. É interessante porque a Bíblia, ela vai nos mostrar homens grandemente usados por Deus, que foram homens que tiveram uma importância tremenda no seu tempo, como homem de Deus, que Deus usou para tremendas coisas, mas que falharam na sua missão como pai. E um exemplo deles é o rei Davi, um homem que venceu gigantes, um homem que governou nações,
um homem que escreveu salmos inspirados, que nos edificam até hoje, mas ele falhou, ele não conseguiu preservar o coração do seu filho Absalão. E a trajetória dessa relação de Davi com seu filho Absalão é para nós uma advertência poderosa sobre a omissão que cresce e aumenta o distanciamento, e ela termina com esse grito aqui de dor que atravessa os séculos. Esse grito: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em seu lugar. O grito de um pai. Davi, ele não teve a chance de recomeçar, mas nós ainda temos. E é por isso que quando nós olhamos para essa narrativa aqui, nós precisamos aprender lições que podem evitar que a nossa história termine com esse doloroso quem me dera, quem me dera. Eu quero aprender com os irmãos algumas coisas aqui nessa manhã. E a primeira coisa que a gente vai aprender com a história de Davi e de Absalão é que quando o pai se ausenta, o coração do filho se distancia. Porque o afastamento aqui ele começou silencioso. Porque Davi tinha mais 2 filhos, ele tinha outros tantos, mas principalmente 2. Um se chamava Tamar, uma filha, e o outro se chamava Aminon. E o Aminon, ele achava a sua irmã muito bonita. Ela era uma moça muito bonita. E o Aminon, ele decidiu então que ele tinha que fazer alguma coisa com a sua irmã. E ele vai lá e ele violenta a sua irmã. E é interessante porque quando o Davi, que era o pai, ele descobre que o Aminon tinha violentado a sua irmã, sabe o que Davi fez? Davi ficou com raiva, Davi ficou irado, ele gritou, ele esbravejou sozinho no palácio. A Bíblia diz que ele subiu para uma sala que tinha em cima, e ele gritou, ele esbravejava, ele ficou irado, mas foi só isso que ele fez. Ele não defendeu a sua filha, ele não puniu Aminon, ele não consolou o coração do Absalão, que tinha ficado sabendo, estava indignado. E para Absalão, aqui, o significou que o meu pai não se importa comigo. O ato da omissão do rei Davi, para o seu filho Absalão, significou exatamente isso. O meu pai não se importa comigo, o meu pai não se importa com a minha irmã. E essa ferida não tratada aqui, transformou em ódio. E depois de 2 anos, ele matou, o Absalão vai lá e ele mata Aminon, e ele foge. Olha que tragédia. O irmão violenta o irmão, o outro irmão mata o irmão, e o pai só ficava bravo. Ele só ficava irado, ele não fazia nada. E na cultura bíblica, meus irmãos, o pai, ele era o juiz e o protetor do seu lar. E o silêncio diante da injustiça aqui era visto por todos como cumplicidade. Quer dizer, se o pai viu o irmão violentar a irmã e não fez nada, na cultura do povo, o pai estava sendo cúmplice. E Davi, ele falhou não apenas como rei, mas ele falhou como pai. E ele abre aqui um abismo emocional que não foi fechado. A ausência não é só física. A ausência do pai é emocional, é espiritual. E o filho, meus irmãos, ele precisa saber que o pai está do seu lado, especialmente nos momentos de dor. Ele precisa ser isso. E quando o pai ele não se ocupa, quando o pai ele não ocupa o lugar certo, outro vai ocupar. E é triste isso. Porque quando o pai não ocupa o seu lugar, outra coisa vai ocupar, alguém vai ocupar. E nem sempre é uma coisa boa. Irmãos, a ausência não se mede em metros. A ausência se mede em atenção. E cada dia de silêncio aqui do Davi foi construindo um muro em volta do relacionamento dele com o seu filho Absalão. Construindo um muro, uma tristeza, uma angústia, uma ausência de pai. E isso então me leva a aprender uma outra coisa aqui. E o que me leva a aprender está escrito em Provérbios 13, 24, que ele vai dizer assim, ó:
O que não faz uso da vara, odeia o seu filho. Mas o que o ama, desde cedo, o castiga. Hebreus 12, do versículo 6 ao 7, eu sei que eu estou dando um nó do Luiz ali, desculpa aí, Luiz, tá? Mas Hebreus 12, 6 e 7, vai dizer assim: pois o Senhor disciplina quem ama. Sério, né? O Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Não os trata como filhos, pois qual o filho que não é disciplinado pelo pai? Sabe o que eu aprendo aqui? É que quando o pai não disciplina o seu filho, o filho perde o referencial. Porque depois de matar Aminon, Absalão passou 3 anos no exílio. E a Bíblia vai dizer que quando ele voltou para morar na mesma cidade do pai, ele ficou 2 anos em Jerusalém sem ver o rosto do pai. Olha que tragédia. Porque aqui não houve disciplina, não houve conversa, não houve restauração. E meus irmãos, a disciplina bíblica não é explosão de raiva, porque ficar bravo e raivoso todo mundo fica. Ficar bravo na hora que o filho faz uma coisa errada, todo mundo fica. Mas aqui, a disciplina que a Bíblia vai falar é cuidado intencional. E talvez eu vá destruir o mundo de alguns aqui agora, mas no hebraico, a palavra vara, você sabe o que ela significa, irmãos? Sabe o que vara significa aqui em hebraico? Ela significa vara. É exatamente isso que ela significa. Ela significa autoridade, direção, correção, proteção, que o pai tem que usar seu filho. E quando o pai não corrige, ele está praticando aqui o erro da omissão. Quando o pai não corrige, ele está na prática autorizando o erro que o seu próprio filho faz. Eu estou falando isso porque Dia dos Pais é um dia para a nossa reflexão. Limites protegem mais do que restringem. Limites são necessários. A ausência de disciplina cria filhos inseguros, cria filhos sem noção de consequência. São os filhos que vão chegar lá no ensino médio, vão chegar na faculdade e eles vão ter uma dificuldade, eles vão ligar para o pai, eles vão ligar para a mãe, eles não sabem pegar ônibus, eles não sabem abrir uma conta no banco, eles não sabem gerir relacionamentos, nem crises, eles não sabem, porque eles não foram ensinados dentro de casa. Sabe, irmãos, o amor que não corrige é omissão disfarçada de afeto. Porque eu amo meu filho, eu não quero que ele passe o que eu passei, eu também não quero que os meus filhos passem o que eu passei, mas tem uma coisa que eu quero que os meus filhos tenham, é disciplina. Sem limites o filho se perde, sem exemplo o filho se afasta. Ser pai não é achar bonitinho quando o filho está no colo e bate no rosto da mãe. Ai, que bonitinho, está tão pequenininho, já espancando a mãe. Ser pai traz para nós a responsabilidade de dizer não quando tem que ser não. De dizer sim quando tem que dizer sim. Ser presente, estar pronto para pagar o preço. Porque eu vou dizer para os irmãos, tem uma coisa mais fácil no mundo, é a gente não querer pagar preço. É a gente pegar e botar um desenho lá na televisão, deixa o filho lá vendo, deixa para lá e está quieto. Lá na minha terra dizia assim, deixa dormir, porque enquanto está dormindo não está incomodando. É uma forma fácil de não educar. Tem uma outra coisa que a gente aprende aqui, está em 2 Samuel capítulo 15. Eu vou ler esse texto, ele é um pouquinho longuinho aqui, mas eu vou ler porque ele é muito importante. Versículo 1 ao 6 diz assim: algum tempo depois, Absalão adquiriu uma carruagem, cavalos e uma escolta de 50 homens. E ele se levantava cedo, e ele ficava junto ao caminho que levava à porta da cidade. E sempre que alguém trazia uma causa para ser decidida pelo rei, Absalão o chamava e perguntava de que cidade ele vinha. E a pessoa respondia que era de uma das tribos de Israel. E Absalão dizia: a sua causa é válida e legítima, mas não há nenhum representante do rei para ouvi-lo.
E Absalão acrescentava: quem me dera ser designado juiz dessa terra. Todos os que tivessem uma causa ou uma questão legal viriam a mim e eu lhes faria justiça. E sempre que alguém se aproximava dele para prostrar-se em sinal de respeito, Absalão estendia a mão, abraçava e o beijava. E Absalão agia assim com todos os israelitas que vinham a pedir que o rei lhes fizesse justiça. Assim ele foi conquistando a lealdade dos homens de Israel. Talvez você nunca tenha lido esse texto com muita atenção, mas eu quero dizer para você que quando o pai não é líder espiritual, o filho procura outros caminhos. Quando o pai não paga o preço dentro de casa, porque Absalão, o que ele estava fazendo aqui? As pessoas chegavam na porta da cidade para falar com o rei, e ele dizia: não precisa falar com o rei, fala comigo. O que você está precisando? Eu estou precisando. Tá, faz assim, faz assim. Quer dizer, ele estava fazendo para o povo aquilo que o rei não fazia, só que o rei era pai dele. Ele ocupava o espaço de liderança que o pai não ocupou. E na cultura bíblica, o pai era o sacerdote do lar, ele era responsável por ensinar a lei, ele era responsável por conduzir o culto familiar, orar e dar exemplo. E quando o pai falha nisso, o filho vai buscar referência espiritual fora de casa. O filho vai buscar em outras fontes que nem sempre são fontes confiáveis, mas ele vai buscar porque o pai não quis dedicar tempo, porque o pai estava mais preocupado em ficar irado, porque o pai estava mais preocupado em ficar bravo, e o pai não mostrava o caminho certo. Porque você mostrar o caminho certo para os seus filhos, dá trabalho. Quem tem filho adolescente sabe. Faz isso, tá, mas por quê? Porque eu estou pedindo, tá, mas por quê? Mas por quê? Porque é o que a gente mais ouve dos nossos filhos. Seja exemplo diário de fé, de dependência de Deus. Faça do seu lar um altar vivo, onde Cristo seja visto, onde Cristo seja ouvido, onde Cristo seja sentido. E se o altar da sua casa está apagado, o coração do seu filho vai buscar fogo em outro lugar. E pode não ser fogo de Deus, pode não ser. Porque o pai, ele é o primeiro pastor que o seu filho deveria conhecer. Antes de você apresentar o seu filho para o pastor da igreja, você deveria apresentar o teu filho para você mesmo. Eu sou o seu pastor. Eu, por exemplo, nem gosto que me diga assim, alguém vai me apresentar, esse aqui é o pastor da minha igreja. Não, eu não sou o pastor da sua igreja, eu sou o seu pastor. Quando meu filho for me apresentar, ele tem que dizer: esse aqui é o meu pai. Esse aqui é o pai lá de casa. Não, esse aqui é o meu pai. Eu tenho prazer em apresentar esse aqui como o meu pai. Porque quando eu crescer, eu quero ser igual ao meu pai. Porque o meu pai me deu exemplo. E o pai, segundo o coração de Deus, é aquele que ensina o seu filho quando faz coisas certas. Mas é aquele que ensina o filho até quando erra. Que é capaz de ensinar os seus filhos. Penúltima coisa. 2 Samuel 18:33... fala assim: então o rei se perturbou e subiu à sala que estava em cima da porta, chorou e andando dizia: meu filho Absalão, meu filho, meu filho, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Esse texto vai nos ensinar que quando o pai perde o seu filho, o peso do remorso é insuportável. Porque a guerra aqui tinha terminado. Israel venceu. Mas o Absalão morreu na guerra. E o choro de Davi não foi um choro de um rei que perdeu um soldado. Mas o choro de Davi aqui foi de um pai que perdeu o seu filho. E ele vai dizer: quem me dera ter morrido no teu lugar, meu filho. Irmãos, o trono, a coroa, as vitórias militares não tem valor diante da perda
de um filho. Não espere a distância virar definitiva para você ganhar os seus filhos. Não tenha medo de dizer não, seja o seu filho pequenininho, seja o seu filho adulto, não tenha medo de dizer não, não tenha medo de corrigir o seu filho. Não permita que o orgulho, que a mágoa adiem essa reconciliação, às vezes que está afastando o pai do filho cada vez mais. Do pai que terceiriza o seu trabalho para a mãe. Do pai que terceiriza o seu trabalho para a escola, para a igreja. Irmão, escola e igreja não educam filho de ninguém. As irmãs que cuidam aqui do culto infantil, elas não estão ali para educar filho de ninguém. Na igreja, nós não estamos aqui para educar filho de ninguém. A educação dos meus filhos, eles trazem de casa, e aqui eles mostram se eles são educados ou não. Um abraço hoje, que você dá no seu filho, vale mais do que 1000 lágrimas que você vai derramar lá na frente, se você não cuidar do seu filho. Porque o futuro é incerto, mas o amor que você demonstra hoje será eterno na memória do seu filho. Eu vi um vídeo ontem, quando eu estava estudando essa mensagem, que mostrava um homem bonitão assim, que nem um pouco bonitão assim, só não estava de gravata, na beira da churrasqueira, assando carne, de costas, filmaram de costas, na churrasqueira, dançando assim, se movimentando, escutando música antiga. E a legenda era assim: sabe aquele homem parado na frente da churrasqueira, ouvindo música antiga, assando churrasco? Agora já não é mais o seu pai, agora é você. Agora é você. Qual é o exemplo que nós estamos dando com os nossos filhos? O pai, às vezes, distante. Muitos homens hoje ainda acham que ser pai é colocar comida na mesa. Isso já caiu por terra há muito tempo, porque mulher também faz isso. Você criou seus filhos sozinhas, né, Dedê? Quantos filhos, Dedê? 3. A Dedê ficou viúva com 28 anos. Nunca mais casou. Criou seus filhos todos sozinhos. Então, essa teoria de que pai é aquele que põe na mesa, não. Mãe também põe. Mas a responsabilidade que Deus dá para o pai é tão grande que, se nós continuarmos protelando as nossas responsabilidades, empurrando para a mãe, olhando para os nossos filhos somente com raiva, com braveza, não chamando para perto, não saindo para passear. Qual foi a última vez, pai, que você pegou o seu filho, foi comer um lanche com ele? Ou que você foi dar uma volta de carro, ou uma volta a pé, alguma coisa? Qual foi a última vez? Porque nós estamos tão preocupados com as rotinas, nós estamos tão preocupados em ganhar dinheiro, em providenciar as nossas coisas, arrumar carro, arrumar casa, construir patrimônio, conta bancária. Nós estamos tão preocupados com isso que nós não estamos dando atenção para o nosso maior tesouro, que são os nossos filhos dentro da nossa casa. Os nossos filhos dentro da nossa casa. E eu quero encerrar falando uma última coisa agora. Êxodo capítulo 20, versículo 2. 2 textos, esse aqui é o primeiro, fala assim: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor Deus te dá. E o outro texto, Efésios 6, versículo 1 a 3, que fala assim: vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Irmãos, no original aqui da Bíblia, honrar significa dar peso. Honrar significa dar importância, dar valor. É reconhecer o papel de autoridade que Deus deu aos pais, mesmo quando eles não estão perfeitos. Isso aqui me ensina que quando o filho honra o seu pai, a família é fortalecida e a vida é abençoada. Porque o que eu aprendo aqui é que eu preciso respeitar os meus pais, mesmo que eles tomem decisões erradas, porque eles não são perfeitos. E você também não é. Nenhum de nós aqui é.
E a Bíblia não diz que eu tenho que honrar o meu pai somente quando ele faz coisas certas. Não, a Bíblia diz que eu tenho que honrar o meu pai sempre, porque mesmo errando, nenhum pai quer o mal do seu filho. Então honre o seu pai. Não responda errado para o seu pai. Não responda errado para o seu pai. Não fale palavras tortas, não fale no vermelho para o seu pai, porque isso é pecado. O tempo que eu fui criado não existe mais, eu sinto falta. O tempo que eu fui criado, eu dava uma resposta errada para minha mãe, deu. Culpa. E às vezes UTI. Hoje não. Ô meu filho, vem cá, o que tu quer, pai? Isso é pecado. Isso é feio, Deus não honra. Deus não honra isso. Irmãos, Absalão falhou nesse princípio aqui. O Davi falhou sim, mas Absalão falhou aqui. Porque a rebelião que ele fez contra Davi não foi contra um rei. Foi contra o mandamento de Deus. E essa desonra aqui abriu o caminho para a sua própria destruição. Filho, o teu pai cometer falhas não te dá o direito de cometer falhas contra ele. O teu pai tomar uma decisão errada não te dá o direito de falar errado com ele, falar no vermelho. Filho que fala no vermelho com o pai, está pecando, isso é do capeta, não é do Senhor. O filho que fala errado com o pai, ele está optando pelo pecado. Ele está optando por se distanciar de Deus, porque isso aqui é mandamento do Senhor. Filho fala direito com o pai, não importa se o pai cometeu falha, fala direito. E pai, não poupe a vara. Não poupe a vara porque ela é bíblica. Não poupe a vara. Se você poupar a vara, talvez você está dando mais para que o seu filho continue falando errado com você. Não poupe. Honrar é mais do que obedecer. Honrar é respeitar, é cuidar, é valorizar ao longo da vida. Honra não é recompensa por perfeição, mas é obediência a Deus. Tem um padre, todos vocês conhecem, chamado Fábio de Mello. E ele fez uma crônica que eu achei linda. Linda, linda, linda. Eu não sei falar com todas as palavras que ele falou, ele é um acadêmico, um erudito, eu não sou, mas eu vou tentar explicar para os irmãos o que ele falou. Que o sonho da vida dele é que quando ele ficasse velho, tivesse alguém que dissesse assim: eu vou colocar o padre Fábio no sol, para pegar um solzinho. Ele quer dizer que quando ficasse velho, talvez não ia conseguir mais caminhar, e que alguém ajudasse ele até o sol, para pegar um solzinho. Então, o sonho da vida dele era esse. Mas ele tinha um sonho maior ainda. É que também tivessem pessoas que dissessem assim: eu vou tirar o padre Fábio do sol. Quando eu vi isso pela primeira vez, eu achei tremendo. Porque eu acho que esse é o sonho de todo pai. Que quando nós ficarmos velhos, nós tenhamos filhos que vão nos colocar no sol, mas que também vão nos tirar do sol. Que nós tenhamos filhos que vão ir nos visitar na nossa casa, não porque ele tem a obrigação de ir visitar na nossa casa, não, mas porque ele quer ir lá ver o pai. Eu não estou falando de mãe aqui, porque hoje é os pais, mas porque ele quer lá ver o pai, porque ele planeja na agenda dele que ir lá ver o pai, porque ele sabe que todos os nãos, ele sabe que todas as broncas, que todas as chineladas às vezes, foram para que ele se tornasse um grande homem, ou uma grande mulher do Senhor. Mas o pai que poupa a vara do seu filho, vai permitir que outros vão usar a vara contra os seus filhos. Porque filho que cresce com falta de educação, é o filho que vai se dar mal lá na frente. Os filhos são o reflexo dos pais. E por isso que eu falei, nesse último ponto, eu quis falar aos filhos. Sabe, filhos? Falar com respeito, agradecer, expressar amor. Talvez aqui muitos filhos que estão aqui hoje não sabem o que o seu pai passa para que você não passe fome.
Talvez muitos filhos que estão aqui não saibam as humilhações que teu pai teve que passar a vida toda para que você tivesse um bom tênis para vestir, para que você tivesse uma boa roupa para vestir. Talvez você não saiba os momentos de tristeza e de choro dos seus pais por não poder dar para você aquilo que você tanto queria. Talvez você não saiba disso. E talvez seja por isso que você fala no vermelho com seu pai. Exemplos bíblicos que nós temos: José, ele cuidou de Jacó até o fim. Mesmo depois de anos separados, quando ele descobriu seu pai, ele cuidou até o fim. Ruth, a Noemi não era filha de Ruth, mas ela honrou Noemi com fidelidade, mesmo sem ter uma obrigação legal. E ela falou aquele texto: não me peças para que te deixes, e nem me afaste de perto de ti, porque onde quer que tu fores, eu irei. Onde quer que tu passares a noite, eu também passarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Olha que honra. O filho pródigo que voltou arrependido e reconhecendo a autoridade do pai. Irmãos, a honra que você planta hoje será a colheita que os seus filhos lhe darão amanhã. A honra que você planta, não permita. Se o teu filho for mal educado com você, não permita. Não dê um sorrisinho nos lábios como se estivesse tudo bem. Não está tudo bem. Porque honrar o pai e mãe, quando desonra o pai, o teu filho está pecando, e a nossa responsabilidade: não deixa o teu filho pecar. Corrige. Honrar pai e mãe é abrir a porta para que a bênção de Deus entre na tua família. Amém. Eu quero encerrar dizendo que a história de Davi e de Absalão é mais do que um registro antigo aqui na Bíblia. Ela é um espelho para os nossos dias. Essa história, ela mostra para nós que pais e filhos têm responsabilidades diferentes, mas igualmente importantes. Pais, amem e estejam presentes, corrijam com amor, liderem espiritualmente, reconciliem-se. Filhos, honrem, respeitem, cuidem, reconheçam o valor dos seus pais, mesmo com suas imperfeições. E louve a Deus porque você tem um pai. Eu queria, no domingo passado, ter feito uma homenagem ao meu pai, mas eu não tenho mais. Eu lembro que, há uns dias atrás, tempo atrás, a Sara falou que na escola dela, perguntaram para ela se ela tinha pai, e ela disse que tinha pai e pai presente. Isso foi espanto lá na escola. Que a maioria das famílias hoje não tem mais pai. E se tem, é aquele pai que saiu para comprar bala e nunca mais voltou. Aquele pai que não se preocupa. Ou aquele pai que mora dentro da mesma casa e não se preocupa com seus filhos. Tem muito pai que mora dentro da mesma casa e terceiriza a educação dos seus filhos para a mãe. E aí quando a mãe toma uma decisão que ele não concordou, ele vai lá e xinga a mãe. Mas ele não foi homem para ser pai do seu filho. Então eu quero deixar essa mensagem. Se você é pai e tem filho distante, dê o primeiro passo. Se tem alguma rusga entre você e seu filho, corrija. Se você é filho e tem um pai distante, dê o primeiro passo. Não espere que a vida decida por você. Deus está dando para você a oportunidade hoje. Para Davi, foi tarde demais. Para você e para mim, ainda não. Então que esse Dia dos Pais nos traga muitas reflexões. Que nós possamos olhar para a nossa responsabilidade. Nós que temos filhos já grandes, aqueles que têm filhos pequenos, Deus colocou na nossa vida para que a gente cuide. E às vezes cuidar é dizer não. E às vezes dizer não dá trabalho. E filhos, lembre que quando você desrespeita o seu pai, você está errando contra a lei de Deus. Isso é pecado. Não adianta vir na igreja, cantar, adorar, levantar a mão, chorar, rolar no chão. Chega em casa e trata o pai mal. Está pecando, está distante de Deus. Que Deus nos ajude. Amém?